Tá conectando ainda, tá, tá, tá. Aí, oi, Dinora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo bem, Que bom. Essa parte de hoje tá gostosa, né? Você viu? tá? Tava olhando aqui, Nossa, ela tá viu, assim. Zeca? Se eu precisar sair para colocar a minha mãe na cama, daí eu Claro, saio e volto, tá? tá bom, tá bom. Tá bom? Mamãe tá aí? Não, ela tá na casa dela, que mora no andar de cima, né? Aí Ah, a minha irmã fica lá com ela até, se ela não consegue colocar ela na cama, daí ela me pede ajuda. Aí entendi. assim que ela, se ela me chamar, daí Aham. eu vou e volto, tá Ok, bom? legal. Se eu sumir de repente, é porque eu já volto. Isso, porque já volta, tá bom. Já volto. Obrigada. Ai, nada, querido. E a Hackmara da Kista também foi maravilhosa, né? Ah, Que eu presente. tava mantrando, tava mantrando aí os mantras. Eu vou mandar para minha filha também lá de Londres, que ela tá precisando. Aham. E, ó, Muito mantras bom. poderosos, né? Inclusive o nosso Kol Remná, né? Isso, nossa, Olha vibrei só muito. que presente, não? Uma, Pois é, uma força que nos tira o caos e o vazio, né? E a é, gente nem sabia disso, né? A gente pegou a força do significado, né? pois é, Mas viu? não A essência, a essência transformadora, né, desse mantra, né? E pois é, vamos usá-lo sim. E tudo é luz, né? tudo é luz. Haja o Em que todas as houver. situações, haja o que houver. Muito bom. E aí, tá frio aí? Não tá frio, assim, gelado. A Cris chegou. Ele Ah, que tá vestido. assim, ventando muito, nublado, então tá conectando áudio. Oi, Cadê a Cris? Cris. Oi, Cris. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Eu nunca participei desse grupo, mas eu Seja hoje Oi, estou boa noite. bem-vinda. obrigada. Bem-vinda. Oi, Dinorá, Tá querida. linda. Bom ver a carinha de vocês. Tudo Também, bem? é ótimo. É. E, e é um grupo aberto mesmo, né? Não importa quando você chega, tá? É o momento certo, né? Tudo está no seu momento certo, né? Tudo está onde deveria Ai, estar, gente, sempre. né? Uhum, com E certeza, com certeza. essa, a gente está na parte 8 já na, página, na carta 8 na parte 18. Esse curso exatamente, Zique! Oi, tudo bem? Oi, mais É gente Vicky. nova, que delícia! Olha só, prazer conhecê-la. Bem-vinda. Oi, Zico. É, então, mas esse grupo, exatamente, esse grupo nesse formato do Zoom, ele começou, acho que foi na carta 6, que antes eu estava no Facebook. No Facebook. E aí surgiu a ideia da Joacilma, inclusive, de fazer isso no Zoom, porque aí haveria mais interação entre nós, né? Porque no Facebook só tem aqueles comentários, aí faz um comentário, não tem como responder, não sei o que a pessoa está querendo dizer, né? E comentários rápidos, assim, não tem muita interação, né? Aí eu achei interessante a proposta e tentei uma primeira vez e deu muito certo. E aí continuamos nesse formato do Zoom, né? E a gente grava porque para a gente disponibilizar lá no grupo para quem quiser assistir, né? Tá. A gente disponibiliza lá, né? Mas eu estou disponibilizando Uhum. só no nosso grupo Qual Remnar, não no Ah, é. nosso grupo do Facebook, porque o grupo do Facebook é muito aberto, tem muita gente que não tem nada a ver com a Cabala, e a gente conversa muito sobre Cabala, porque todos aqui que estão participando desse encontro são da Academia de Cabala, né? Então, eu estou colocando somente lá no grupo da Casa Colrenar, né? Que é o pessoal da nossa patota. Zique,
Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Casa Col Remná, onde a gente se encontra. Já temos 32 pessoas lá. A gente da Academia de Cabala se encontra lá para fazer meditações. Eu tenho uma meditação que eu faço todo dia, às 6 horas da manhã, né? E não precisa acordar às 6 horas da manhã, a hora que você acordar, se você tiver interesse, assiste, né? Porque é uma meditação que a gente faz no YouTube, né? Toda manhã eu coloco o conteúdo da meditação em texto no grupo, né? Para quem quiser seguir a meditação, né? Escutando no YouTube e seguindo no WhatsApp, né? É, e logo no final eu coloco o link do YouTube para assistir a meditação. Então, pode assistir ao vivo, mas pode assistir depois também, né? Se você tiver interesse, passa para mim depois o seu contato. Pode colocar aqui no chat, que aí eu te incluo dentro desse grupo. Se não, tudo bem. Você ninguém é obrigado a fazer nada, né? Só se você realmente quiser, né? E ali também É a uma gente bênção, é maravilhoso. a gente conversa muito nesse grupo. Conversas assim, questionamentos, sabe assim. Hoje foi o Dia dos Pais, né? Então houve várias homenagens aos pais lá. Ontem o questionamento foi a gente se sentir fora do mundo, né? Porque as pessoas ficam criticando a gente, nos chamando de como é que é a mesma palavra que a Tayla usou? É, A louca da cabala. a louca da Já cabala, volto. né? De estar bitolada, né, naquilo ali, de não estar aberta a outras coisas, sabe? Assim, então, esse foi o comentário que foi levantado lá no nosso grupo. Então, todo dia, alguém levanta uma questão, levanta uma pergunta, e a gente vai respondendo, os outros começam a dar opinião. É muito gostoso esse grupo, muito dinâmico, sabe? Mas não tem aquelas historinhas assim, bom dia, boa tarde, boa noite, com florzinho, não. É, é bem mais, né? Brincadeira. Então, fique à vontade se você quiser, tá bom, Zique? A Dinorá falou que precisaria sair, porque talvez ela precisasse ajudar a irmã dela a colocar a mãe dela na cama. Ela tem uma mãe de quase 100 anos de idade. Nossa! Uau! E aí os filhos ficam se revezando, né? Mas ela tem uma irmã que não tem muita força para colocar a mãe na cama. Então ela falou que ia lá para ajudar. E a mãe mora um andar acima do Então, apartamento sobe e da desce. Dinorá, né? Então é isso. Então daqui a pouco ela está aí de volta, né? E Tá. E vamos ver quem mais que está chegando. Não tem chegando mais ninguém. É ótimo que a gente está com gente nova. Bom. Olha, a Zig já colocou. Ah, legal. Deixa eu pegar já pegar e colocar o 49. Você é de Rio Grande do Sul também? Não estou escutando, Zic. Marcelo, quem que é da Ilha? A da É, Ilha. a Diná. É. Não É estou que eu vi escutando. da Ilha, eu pensei que fosse Dalla. Pensei que fosse Marcelo Dalla, que é meu amigo também. Vou fazer uma É. live com ele semana que vem, Zé. Olha que Uma ótimo. figura, né? É uma delícia ele. É, Uma delícia, adoro ele. ele falou: ai, amiga, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Delícia, os Ai, que delícia. geminianos, né? Dalla é É, geminiana. Gemini porra, ele. Ah, deixa eu pegar aqui. Ziki. Ziki. Ah, não, não é zero, não. É 49, 999, 11, 64, 71. 999, 11, 64, 71. 49.
Sambar. Santa Catarina. A minha irmã, é verdade, minha irmã é 48. Ela mora em São José, do lado de Florianópolis, né? Assim, no continente ali de Florianópolis. Meio oeste, é o que? Perto de Chapecó, ali. Videira. Videira. Agora estou escutando você. Eu coloquei o Ah, fone de colocou ouvido. o fone. Legal, legal. Seja bem-vinda. A Cris é de São Paulo mesmo, né, Cris? Sampa. Pertinho de mim Sampa aqui. City. Pertinho de mim aqui. Você está onde, Zeca? Itajubá, sul de Minas. Eu já fui para Itajubá. A gente foi pelo Horto Florestal de Campos do Jordão. Era criança, meu pai foi indo pelas estradinhas de terra. E aí, Aham. outra vez, eu fui num retiro que o Dala fez com a Mônica. A gente fez um retiro juntos ali, mas era no antigo mosteiro Mosteiro de Serra em Clara. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Nossa, coisa Isso. mais linda! Aquela cachoeira, aquela serra. É Não, a região ali é linda, né? lindo, Mesmo lindo. de Eu Itajubá é amo linda, aqui. linda. Você sabe que ali no. A Daíra está falando aqui. Hoje vou só ouvir vocês. Minha boca está doendo um pouco. Acho que falei muito ontem. Ela fez uma cirurgia na boca, então Ai, ai, ai. ela tá precisando ficar quietinha. Fecha a boca, Daíra. Mas aí, comenta aí, viu, Daíra? Não fica tão quietinha, não. Pode escrever, tá bom? A Daíla fez esse retiro com o Marcelo Dalla. Gente, então a É, gente se conhece, meu amor. então. Eu fui lá fazer curso de mandala. Ah, Gente, e é esse eu não mesmo sei que se ela foi o fez. mesmo retiro. É esse, né, Diná, que você fez de mandala, porque ele fez um outro de tambores, que ela não fez. Ai, gente, então a gente se conhece, Diná. Margarete chegou, Boa Muito noite, querido. a pequeno. Boa Tayla noite, queridos. chegou, Feliz Boa Mariana dia noite, para todo chegou, mundo. está conectando a Feliz áudio dia, aí. feliz dia, feliz dia. Vocês viram que temos duas pessoas novas nesse grupo? Mas isso está bom demais. A Cris e a Zique, a Zique. Oi, Cris, Vicky. Oi. Maravilha, bem-vinda, bem-vindas. Seres de luz. Obrigada. Mariane, bom dia, boa noite. Daíla, agora que eu vi de Norá. Zeca, Olha, eu vou Ah, ficar muda porque estão desmanchando minha cozinha, tá um caos aqui. ah, Agora, tirando ah, o forro. de Aí eu noite, vou ficar muda, porque de noite, porque o obreiro chega amanhã às 7 da manhã, entendi. Ixi, entendeu? Maria. Ai, que caos, gente, eu tô assim por dentro, igual minha casa. Mas o caos é necessário para poder ter a noção da ordem, né? É, Verdade, é isso aí. verdade. Então tá, ó, fiquem à Curte o seu vontade. caos aí, minha filha. Tá bom, tá bom. é por uma boa causa. Não, foi Isso. horrível. O caos, o O caos já caos é me uma trouxe boa calma. causa. Legal, legal. Bom, minha gente, vamos conversar um pouquinho só sobre a Hackmara de hoje. Todos vocês fizeram a Hackmara de hoje? Não Fizemos. fez? A Mariana também não fez, a Zique também não fez. Eu não. Você fez, Também. Mariana? Eu não vi, eu vi você fazendo assim. Oi, boa Neide! noite. Tudo Boa bem? noite, Oi, Neide. Tudo bem, Tenente. você? Oi, Tudo Fê, bom? tudo bem? Tudo bem, e vocês? Não fiz, não. Não, né? Tá. Ai, foi linda, foi linda. Foi despertar Foi. o nosso feminino. Ai, que Não, perdi. desculpe, nosso masculino, né? Porque hoje é dia Ah, dos isso que eu tô pais, afinal das aqui. contas, né? Nossa, que linda que ela tá, que vocês estão. A Tayla tá linda, minha sobrinha. É, Gente, eu tô ainda penteando o cabelo, porque hoje meu masculino tava bombando. Eu pintei toda a minha laje.
40 metros quadrados de laje, eu lá, ó, pintando. Aí Nossa. soltou um fio de cabelo, assim, eu tava com o cabelo todo preso, assim. Aham. Aí soltou uma mechinha de cabelo, assim, fez assim, tchum, na tinta. Ah, E entendi. eu só joguei pra trás e continuei. Na hora que eu terminei de cortar o cabelo. Ai, agora, ainda bem que eu consegui chegar a tempo para estar aqui com vocês. Ah, que delícia. Alguém pode me dizer a página? Quem pode dizer a página seria a Ana. 19. É igual o meu, não é, Mariane? Acho Era que é. É a 29? página 19. 19. Carta 8, né? Isso. Tá. Engraçado que a parte que a gente está fazendo é a parte 18. É mais ou menos assim, eu estou fazendo uma página por dia com vocês, né? Assim, da É versão, a carta 8 agora, né? da versão, como é que fala? Digital. Agora, você chegou a marcar, o Neide, na sua Você falou que é a carta 8, não é essa que nós vamos ler Isso, agora? isso. Então, eu estou nela aqui, do Mas livro. mas é lá para frente. Ah, mais para frente, é verdade, Anda, é. anda, a Na gente já está página. anda assim para décima Ah, é na oitava, do. 19ª página. A gente vai Tá, entrar aqui quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual. tá. Peraí. Ah, quando. Não, não é. Eu não achei, não, hein? Você não Antes, sabe. antes disso, tem um negrito, escrito assim: deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação. Hum. Parágrafo anterior tem esse negrito. Ah, achei. Achou? Achei no celular. Uhum. Olha, Uri. É grande a carta, né? Cada 8 é bem grande. Qual que é o parágrafo que você falou? Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual. É que ele já está grifado, esse livro aqui, porque eu já li ele, né? Aham. Já está grifado um monte aqui, então, quando tiver recebido, durante. Você tem o livro, Cris? Não tenho. Você quer achar aí no notebook, no computador, no celular? Não dá, né? É que agora eu estou no celular. Como é que funciona? A gente reveza a leitura, é isso? Não, eu faço Não. uma leitura, porque a leitura eu faço de pequenas partes, tá? Essa parte de hoje tem só uma página. Então, eu vou fazer leitura dessa Tá. página. Vocês que estão têm livro vão escutar e vão, É, depois eu abro para vocês comentarem o que achou de importante, o que vocês aprenderam, entendeu? Essa é a nossa Tá dinâmica. bom. aí eu já achei Tá aqui. Fechou? Ótimo. Então, tá bom. Vou começar com a carta 8. Nós estamos na carta 8, estamos na parte 18. Mas que parte que é essa? Sou eu que divido o livro em partes, tá? Porque a carta 8 é direto. Eu divido para facilitar a nossa leitura, tá? E facilitar o nosso entendimento, tá bom? Para a gente poder assimilar o conteúdo de cada parte, tá? Seguindo o orientado pelo autor, né? Quando abre as cartas de Cristo, o próprio autor, já que é Cartas de Cristo, o próprio Cristo, fala que é interessante ler de página em página, com muita calma, para meditar sobre o que está sendo dito. Então, estou seguindo essa orientação. Tá? Mas, ô Zeca, fala o que você ia falar da Hakimara. A gente nem escutou você falar. Não, mas depois a gente fala. Vamos já Então tá bom. partir, porque já são quase 9 horas, a gente fica só até as 10. Vocês sabem que tem o coisa aqui para bater o sininho na hora que der 10 horas. Tá? Pra gente não perder isso aí, porque a gente estava indo até 10h30, 20 para as 11.
E aí, a gente vai dormir o quê? Que hora que você vai dormir, né? Então, a gente estabeleceu, até 10 horas a gente fica, depois das 10, não. Vamos lá. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação elétrica, ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao, ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus, ou o poder de seu subconsciente, o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé, em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam o sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência: mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre a consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda natureza. Isso pode ser a perda de um familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não. Pensamento positivo por si só não funciona. Nem poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual. E mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação de uma maneira ou outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você. Não da sorte ou do destino, mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotado e conscientemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Achou, Dinará? Estou procurando. Página 391. Tá. Achei. Está no negrito agora, no Obrigada. parágrafo em negrito. Esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará suas emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante das situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer, e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo.
Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Pim! Aqui nós paramos. Marca aí nos seus livros. Marca, parou aqui, parou aqui. E aí? Olha, eu estou vivendo isso, tá? É. Estou vivendo isso, exatamente. Mas o saldo não está muito positivo para mim, não, porque eu não estou conseguindo. Mas eu vou conseguir um dia. Você já está conseguindo, Mariane. É. Você já está caminhando, você está andando, você está Amanhã na indo. curadoria. Amanhã na curadoria a gente conversa. Você está indo, querida. Você não está parada, não. Tá, não. E o que vocês querem falar sobre isso? Eu achei interessante aqui que ele compara o pensamento reativo, não ao pensamento proativo, mas ao pensamento criativo. Eu achei interessante isso. Pensamento criativo. Ah, vai. Inteligente, ponderado. Né? Criativo, É no inteligente, final. ponderado. Hã? É mais no finalzinho, né, da leitura, né? Essa parte que Isso, você está era nesse, falando. nesse parágrafo tem 2 parágrafos em negrito, né? É no segundo parágrafo em negrito. A diferença entre o pensamento reativo e o pensamento criativo, inteligente e ponderado. Antes desse parágrafo, ele fala: quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros. Isso mesmo. Então, é naquele momento quando a gente se sente perturbado, quando a gente. Aí é que a gente precisa prestar atenção para examinar, né, essa consciência e tudo mais, né? Mas é difícil, né? Oh, em nenhum momento ele fala aqui que é fácil, né? Ele fala que é É, preciso, né? E esse é um desafio que ele fala aqui, né? A revelação posta em prática todos os dias. É uma coisa diária. É uma coisa de... diária. Todo dia de manhã você escolhe bênção ou maldição. Todo dia de manhã. Né? É o que ele fala aqui, né? Que uma vez que somente o aspecto espiritual. É. Esse é um tempo muito doloroso na vida. Não, tem um outro pedaço aqui. Esse é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você. Não da sorte do destino, É. mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotado e consistentemente com a consciência divina, para chegar finalmente ao cume da felicidade. Né? Então, só depende da gente, depende das nossas escolhas. Depende do que eu vou escolher. Eu vou escolher a maldição de estar passando por isso, que eu não esperava, que eu não sei de onde que veio de repente na minha vida, nada vem de repente na nossa vida, tudo é uma construção nossa, que a gente faz com as nossas escolhas, devido às nossas escolhas, chegou aqui aonde chegou, né? E eu vou ver isso como uma maldição ou como uma bênção, né? Eu estou tentando encontrar aqui aquela parte que ele fala. Aqui, ó. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade,
ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. É a É nossa escolha, escolha. né? É escolha, né? E aí, logo em seguida, ele fala: não depende de nada, nem de ninguém, depende de você, do trabalho que você faz internamente, né? E, e em parceria com a luz infinita, em parceria com a consciência divina, né? Porque a partir do momento que eu trabalho em parceria com a consciência divina, aí eu vou construindo a minha felicidade completa, a minha plenitude, né? Enquanto a gente está trabalhando sozinho, a gente pode até conseguir alcançar alguma felicidade, alcançar alguns vislumbres, né? Mas o trabalho solitário, ele tende a se perder o vício, porque a gente não tem alimento, o alimento sempre vem de fora, né? E vem de fora através do quê? Através do mestre, o que ele termina falando aqui, né? Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, todos os níveis de autoentendimento, não só do nível físico, mas do nível emocional e do nível espiritual, né? Mente, emoções e corpo, né? Mente, emoções e corpo. Então, e repare aqui que ele fala das três partes, né? Mente, cabeça, Mente emoções aqui emocional. e corpo aqui, né? No abdômen. Então, só os mestres, né, que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, eu diria até comportamentais, né? Levando sempre para cima, em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. Estes são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. E a Cabala Ancestral nos leva a refletir sobre o que é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino de dentro. O céu é dentro, Uhum. terra é fora. A gente vai buscar na terra o nosso sustento. Para o quê? Para alimentar dentro, para alimentar o nosso céu, para a gente alcançar o reino dos céus, né? Então, essa relação que ele faz dos, dos três níveis, né, de nossa vida, né, nível mental, emocional e corporal, né, para que a gente possa perceber que não é só mudando o físico que a gente vai ser plenamente feliz, né? Porque qualquer coisa que contrarie o que a gente espera do mundo físico, vai acontecer o que eles falam aqui, né? O que ele fala aqui. Muitos perdem a fé anterior, porque a gente tem só fé no que está aqui. Ah, eu vou ganhar aquilo, eu vou conseguir comprar aquilo, eu vou ter aquilo, né? E aquilo não traz a felicidade plena. Traz a felicidade momentânea, mas plena, duradoura, não traz. Porque passa um E mês, muita, dois, que você adquiriu aquele carro, comprou aquela casa, encontrou o seu parceiro, você conseguiu o que você queria, através do seu é. pensamento positivo. E as pessoas acham que isso que é bênção também, né, Zeca? Muita Isso, gente chama isso de bênção, né? Como diz, é, escreve até no carro, né? isso. Ganhei de Ganhei de Deus. E né, Deus. acho que coisas adquiridas são bênçãos. E não são, né? Não E, são. É. e são, porque as bênçãos, elas são duradouras. E as coisas materiais não duram. Não duram nem na nossa felicidade. Você compra um computador novo, passou 3, 4 semanas, você já está. Não tem tanta, assim, importância, porque já tá usando, já sabe como faz, lá, 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 entendeu? Então, vira
Nada, mais uma coisa que eu tenho. Prazeres passageiros, né? Exatamente. E o que nos dá prazeres duradouros? É esse trabalho de reformular, de reconstruir-se Construção física, das virtudes. física, emocional e mental, espiritual. Só assim que eu vou. E essa construção é diária. Por quê? E tem aquela história da Terra Prometida, né? A Terra Prometida precisa ser conquistada. Isso, conquistei. Ah, conquistei a Terra Prometida. Não. Você precisa construí-la. Ah, construir a Terra Prometida. Não. Você precisa preservá-la. E preservar indica preservar as construções, preservar o terreno, preservar as plantações, preservar como é que fala? As criações, né? Mas também preservar do inimigo. Quem é o meu inimigo externo? Não, é o inimigo interno. A gente tem que estar sempre preparado, armado com lança, espada, flecha, arco, escudo, com elmo, com tudo, para combater o quê? O caos e o vazio internos. Porque são eles que começarão a infiltrar nessa nossa terra prometida que nós conquistamos, construímos e estamos mantendo como vigilantes contra o caos e o vazio. Isso é eterno e é diário. Não tem folga. Não tem folga. Não tem sábado, domingo, feriado, não. Nada. É diariamente. Sabe, tem uma coisa, Zeca, que a minha filhada me ligou agora há pouco. Ai, Dinda, reza para mim, eu não estou bem, não sei o quê, eu estou estranha, eu estou no lado B, né, eu estou no dark side. Ela falou, todo no lado negro. Eu falei, não é, amor, sabe o que que é? Hoje é Dia dos Pais. E fica no astral coletivo todo mundo que tem saudades do pai que já faleceu, todo mundo que tem mágoa do pai que está vivo, e blá, 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 blá. Todo mundo que não é pai podia ser, né? Todas essas histórias dão uma engrossadinha e a gente é muito fácil se conectar com isso, né? A gente se conecta com isso, quem é mais sensível. E aí eu acho que o que você está falando, Zeca, tem muito a ver com o que a Kista falou da espada, né? Soltar um não para isso, Uhum. porque eu mesma hoje estava numa bad de tarde, eu não fui na casa do meu irmão que teve a festa, que tem, porque eu sou a louca da cabala, da Umbanda, então assim, eu sofro um preconceito lascado lá, então eu não estava afim de ir, não fui, né? Tudo bem. Aí fiz um yakisoba para mim, uhul, delícia, e acabou-se. Mas uma certa ressaca emocional, né? De não ter ido, da cobrança e desse ar que fica. É Dia dos Pais, das Mães e Natal. Para mim, são os três piores dias do ano, em termos energéticos, né? Então, essa espada talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Da gente falar não para esse sentimento interno, porque é Isso. externo do coletivo, mas é interno, porque a gente que opta por se conectar com isso ou não, né? Na verdade, a gente se conecta com isso porque nós temos isso dentro da gente. São frequências similares que a gente se identifica, né? Então, usar essa espada contra esse inimigo é contra, exatamente, usar essa espada contra esse sentimento que está dentro de mim. Está fora, Sim. mas eu reconheço e eu pego ele para mim, né? Nesses momentos, nesses dias, por exemplo, né, que você citou. Nesses dias tá rolando muita energia assim, assim, assado, mas essa energia assim, assado, você também tem dentro de você, tanto que você sente.
A mamãe você está aqui. sente uma frequência, as frequências se identificam. Então, existe a ligação, existe a... Então, é trabalhar isso. Ah, como trabalhar isso? A Koremná. Olha só que ótimo, né? Esse mantra nosso, né? Koremná, Koremná. Tudo é luz, né? O que que eu tenho que aprender com isso? Tudo é luz. Né? O que que eu tenho que ultrapassar para ganhar potência? Porque potência é isso, é ultrapassar obstáculos. Qual é o obstáculo que eu tenho que ultrapassar? O que que eu tenho que aprender com isso? Né? Faz uma investigação, o que que isso eu tenho isso dentro de mim, né? Hoje, por exemplo, agora há pouco antes das cartas de Cristo, eu comentei um pouco sobre a minha relação com meu pai. Nunca foi uma relação de pai e filho legal. Eu vou mentir para vocês? Não, entendeu? Para quê? Nunca foi. Sabe quando começou a ser? Quando eu comecei a cuidar dele, quando ele estava precisando de cuidados, né? Não estava andando mais, precisava ser carregado, colocado para cima, colocado para baixo, levar no médico. E aí eu fiquei quase um ano cuidando dele. Aí que começou a mudar a nossa relação. Demorou 86 anos, no meu caso, 50 e tantos anos para mudar essa relação, né? Então, e foram o quê? 50 e tantos anos de relações conflituosas, não posso negar isso, né? Porque essa foi a minha história, né? Então, o que me ajudou muito foi, nesse período de cuidar do meu pai, foi quando eu entrei na academia de Cabala. E depois da minha primeira consulta com o Mário, eu comentei com ele que estava cuidando dos meus pais, e falei, olha, não cuide de seu pai como se fosse seu filho. Você não está dando nada para ele. Você está recebendo dele a oportunidade de exercer o amor, o cuidado. Você está recebendo dele esse, essa oportunidade. Não pense que você está dando alguma coisa para ele em contrapartida do que ele. Não, não. Porque você sempre vai receber do seu pai. Você nunca vai dar nada para ele. Você vai sempre receber dele. Então, e aí, tum, mudou, né? A minha chave, né? E aí, 4 dias depois, meu pai faleceu. Mas assim, Nossa. de boa, porque ele já estava realmente, né, assim, já estava na cama, passou pouco tempo na cama, mas já estava na cama, sem poder mexer. Então, assim, eu tenho que corrigir muita coisa na minha relação com meu pai. Uma vida inteira de relação conflituosa com ele. Então, eu estou curado. Não estou curado. Não estou curado. Tanto que eu vendo as mensagens de você lá de vocês lá no grupo, eu falo, gente, o que eu vou falar do meu pai? Esse povo falando tão bem dos pais dele, gente, eu não acredito que todo mundo está falando bem do pai, e eu não tenho que falar bem do meu pai, mas não tenho. Claro. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Ficar quietinho no meu canto e receber essa chuva de bênçãos que eu recebi de vocês, comentando sobre o pai de vocês, e, e perceber que o meu pai não foi perfeito, como eu sei que o pai de vocês não foi perfeito, mas ele deixou em vocês marcas positivas, o que não foi o meu caso. Então, Ô Zé, ah, às vezes, o que pode ser é o seguinte: no meu caso, por exemplo, eu não tive um pai que deixou as melhores marcas.
né? Porque, assim, foi uma convivência super restrita, quase nada, mas o pouco que eu tive de, de, de futuro, né, foi graças ao meu pai. E assim, por quê? Porque com a minha mãe foi muito menos, com a minha mãe foi zero. Eu acho que o que eu observo? Que quando a gente tem uma mãe legal, o pai, ou ele tem que ser mais legal que a mãe, ou ele acaba ficando anulado na existência, entendeu? Então, assim, eu acho que sua mãe deve ter sido muito gente boa e te deixou, te deu todo, né, todo aquele amparo de família, aonde o seu pai ficou no zero, mas eu acho que foi isso que me ressignificou, porque meu pai ele foi exemplo para mim de trabalho, do que eu não tenho que ser, principalmente, do que eu não devo me aproximar. E tudo que era de ruim, para mim, virou uma história de superação. Foi aquilo que eu escrevi sobre ele. Foi mais uma história de superação, mas eu conheci sua mãezinha, né? Sua mãe é uma delícia de mãe. Vontade de apertar ela, fofíssima. Nossa, me acolheu ali, que eu queria sentar no colinho dela e contar toda a minha vida para ela. Quem tem uma mãe assim, acaba, né, deixando o pai realmente assim. O pai, se ele não tiver um mínimo de brilho na vida da gente, ele acaba ficando anulado mesmo. Mas eu queria contar uma coisa sobre a minha filha, né, a Safira. Ela escreveu para o pai dela pedindo uma ajuda, que a gente vai viajar, ela vai comigo para o Rio, né? E ela vai ficar com a gente lá. Isso. E aí vamos fazer uma viagem mãe e filha, vai ser bem legal. E aí ela escreveu para o pai pedindo, né, uma ajuda tal para a viagem. E ele viu a mensagem dela no Dia dos Pais e nem respondeu. Aí ela ficou, mãe, com muita raiva. Mãe, ele vai ver, eu vou pôr fogo no sítio dele. Porque ele, ó, ele é xamã, né? Inclusive, ele tá lá no Equador fazendo a busca da visão, hein? Olha só, hein? Depois que eu falo. Bom, graças a Deus eu também, Cris. Nós todas aqui, ó, estamos na fila dos loucos da cabala, viu? Olha só. Os cabalistas sempre foram perseguidos, né? É assim, de tudo que eu falei, eu só não concluí isso. Os cabalistas sempre foram perseguidos, não dá para ser diferente. Então, ela com muita raiva, ela pegou e eu falei, filha, calma, calma, escuta. Um dia, aí foi parecido com a história que você contou. Um dia seu pai não vai, ele vai precisar de você, porque as histórias se repetem. Um dia ele vai precisar de você. E não vai, você não precisa se vingar dele, pondo fogo no sítio dele, que ele tanto gosta, né? Você pode ser uma pessoa maravilhosa e dizer para ele que você não vai ajudar. Aí depois eu fiquei pensando, será que eu fiz bem, né? Em usar de vingança ela se tornar uma pessoa maravilhosa? Mas eu falei, das piores das situações, ela vai pegar essa raiva, né, esse furor e transformar ele numa potência para ela crescer, para ela, né, brilhar e para ela fazer bem para ela mesma, né? Do que ir lá e quebrar tudo e ficar na raiva e se vingar dela mesma até, né? Então, assim, foi muito... Por outro lado, é importante ela entender que a raiva, né, é um sentimento natural que tem que avançar para o próximo nível, né, que é pegar a potência e tudo mais. Ela também não pode ficar se sentindo culpada porque sentiu raiva, né? Então, eu te entendo, Taila. Eu acho que você fez certo. Eu acho que você fez Então, certo. aí o próximo passo, hoje, tudo hoje, o que que aconteceu? Ela levantou, que ela não costuma fazer nada em casa. Ela começou a fazer uma faxina aqui em casa, começou a tirar tudo do lugar, colocou tudo na garagem, vamos dar um monte de coisa embora, vamos. Ela transformou a área de serviço, ela lavou banheiro, ela ficou uma potência
potência nisso. Eu fiquei, gente, olha que rápido, né? Como os ensinamentos que a gente aprende, né? Esse mestre conduz a gente de uma forma que, na hora que eu falei para ela isso, assim, a coisa fez um... E tudo hoje. Que Bom, A gente legal. pode escolher a bênção, né? é, é isso Opa, mesmo. Que E você legal. sabe que Muito. na, nos ritos caseiros que teve ontem, né? Foi ontem. Que teve sábado? ontem. É, ontem. É ontem. Nossa, é verdade. Viajei. Que teve ontem. é, Ela falou que uma grande requimara é fazer faxina. Uma grande É. É forma mesmo. de você colocar o caos e o vazio para fora é fazer faxina, é organizar, limpar, sabe? É uma grande Hakmara, uma grande magia da terra, né? É uma Ou Sabedoria da catarse. terra. música, A né? Ela falou catarse, para exatamente. colocar música. É. Então, assim, Ajuda. ajuda bastante. Você vê que ela instintivamente começou, sentiu necessidade de colocar ordem nas coisas. E colocando ordem nas coisas fora, tenho certeza que ela colocou ordem nas coisas dentro. Com É. certeza. Com certeza. Foi isso que eu senti também. Eu E vai faço muito isso continuar. também. Amanhã ela falou que vai pegar na cozinha, e aí a gente vai vender um monte de móveis, de coisa que a gente não usa, e a gente vai fazer dinheiro, porque a gente vai em restaurante, a gente vai Que gastar tudo na viagem. delícia! Que delícia! Que É delícia! bom, né? Bom, ela é corajosa mesmo. É É, coragem também. É Gente, bom ela porque só ela fica não. no quarto, ela fica há muito tempo que ela só fica no quarto, ela estuda, ela trabalha, tudo pelo computador, mas ela fica só ali. De repente, isso, hoje, bem no Dia dos Pais, faz ela pegar essa potência de raiva e transformar tudo. Eu falei, uau, foi que lindo. lindo, né? Que bom, assim, eu recebi isso, né, da Cabala, não tem como, eu tenho que falar isso, porque eu recebi isso da Cabala, e na hora eu vi, eu peguei, já soube o que dizer, soube o que agir, ela pegou isso, assim, porque ela tá toda hora aqui escutando, né? É. Inclusive, hoje, eu pintando a laje, iô, lá, iô, invocando, né, o anjo do caos e do vazio, Yola, Aham. yo, a laje inteira, foram horas, Yola, yo, né? Que bom. Então, gente, é muito, né? Transformador. Como é visível isso? E aí não tem como não amar, como não estar encantado. Porque na verdade o que a gente trabalha com a cabala ancestral são exatamente os três níveis, né? Esses três níveis que ele coloca aqui. A gente não fica só preso no físico, né? A gente vai para o mental, vai para o emocional, vai para o espiritual, porque tudo vai se acomodando, né? Tudo que a gente recebe vem para o mental, cai na consciência e tem que ir para o corpo, tem que ir para a manifestação, tem que ir para o compartilhamento, né? Hum, A gente recebe, processa e compartilha, como a respiração, exatamente como a respiração. Recebe o ar, processa o ar, compartilha o ar. Tem que ser assim. Porque se for Isso, comprar um carro só para comprar um carro, agora, se for comprar um carro para poder dar carona para os outros, para poder ajudar os outros a fazer isso, até melhor, entendeu? Mas uhum, normalmente vou comprar um carro para comprar o carro para fazer bonito para as meninas, entendeu? Para quê? uhum. para explicar, porque eu falei do anjo Iolaio, né? É para explicar, porque eu acho que, eu não sei se a Tia Neide sabe, Iolaio é o anjo que a gente tá na aula da terapia dos anjos, é o anjo do que organiza o caos e o vazio, né? Que Ah, legal. Como que é a combate o pronúncia? caos e vazio. É no Como que é? aramaico, porque tem no hebraico, eu não sei se é igual, mas no aramaico é Iolaio, que é
a gente vai cantarolando, só que também tem outras formas de cantarolar, né? A gente está no Ieli, mas Iolaiô são as letras. Eu estava no Iolaiô hoje, mas é a mesma coisa da Hakmara hoje, né? Foi exatamente isso que ela trouxe quando ela falou sobre a gente, né? Espada. Eu entendi que tá, não é? Oi, não. A espada, né? A espada. Da espada, isso é você dizer um basta, né, para aquilo que a gente não quer mais. Então, a toda hora vem tanta coisa e a gente coloca um basta, né, e isso organiza a gente, né? E eu não sei, assim, durante a Hackmara eu estava toda hora falando, nossa, mas tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo com o anjo do caos e do vazio. Olha só, uma das pequenas reflexões que teremos para amanhã de manhã. O que a gente estava falando ontem, discutindo ontem no grupo. Pare de escurecer o mundo. Quanto mais eu julgo o outro, mais a minha mente escurece o mundo. Para os cabalistas, toda vez que eu julgo uma pessoa, eu produzo um nó em minha alma, e esse nó dificulta o meu acesso à luz infinita. Isso foi uma paulada na cabeça. Olha, Na hora que eu li isso, eu lembrei de tudo que a gente falou lá no nosso grupo ontem. E assim, gente, olha só, o povo não vai acreditar, vai achar que foi eu que escrevi, mas não fui eu, não, foi o Mário que escreveu. Sei Ele lá sabe quanto tempo tudo. atrás. Sei lá quanto tempo atrás, entendeu? O dia que, né, quando ele respondeu aquela minha pergunta, o que ele falava de mim, eu falei, gente, tem câmeras aqui, ele tá me vendo. BBB aqui, será Ele falou, possível? é isso, é isso, e se tem distância, e se tem não sei o que, eu falei, não, ele tá filmando aqui. Ele sabe Oh, tudo meu que a pai gente do está céu, viu? conversando. Tá vendo? Amanhã eu vou ler de novo essa aí. Aí vai ter escritinho para vocês lá no grupo. Mas, ó, foi uma. Então, esse trabalho, veja bem, esse trabalho que a gente está fazendo na terapia dos anjos, né? Não é, Daíla? Foi mesmo. Na terapia dos anjos, essa limpeza, né? Eu percebo que a gente está fazendo uma faxina dentro da gente, de 15 em 15 dias. Esse primeiro foram 3 semanas que a gente ficou vocalizando, ficou trabalhando aquele de rever o passado, de reconstruir o passado, né? E agora vem esse de combater o caos e o vazio, combater o caos e o vazio. E a Kisha dá outra ferramenta para a gente combater o caos e o vazio hoje. Kol Remná. Uhum. O nosso lema já é uma ferramenta para o caos e vazio, né? Então, certeza. é uma coisa Col que a Renan gente... tudo é luz, viu, Tia Neide? É? Como? Col Renan tudo é luz. Tudo é luz. Ah, tá. Estou tentando escrever para você aqui, Neide, no chat. Ah, tá, escreve. Isso é bom. Aí eu vou, É vou falando aqui um, também. a gente fala mímera, mas pode ser falar também como Mantra, mantra, como né? A se maioria fosse um conhece mantra. mantra. Vai É um mímera. repetindo, A gente repetindo, vai repetindo. repetindo. Kol Rená. Por quê? Porque o Iklé é a língua que todos entendem, inclusive os animais, as plantas, as, as pedras. Então, a gente fala o aramaico justamente por isso. Aí a gente repete Kol Rená. O tempo, pelo menos 33 vezes. O alfabeto sagrado, né, naquele da Cabala, né, que eu estudei isso também. Tem o alfabeto sagrado que é o hebraico, né? Que é da Cabala, normalmente da Cabala judaica. E o que a gente usa é o Iklé. É o Eu já aramaico. expliquei. É o O aramaico. aramaico. É o alfabeto aramaico que a gente usa. Ah, é o alfabeto aramaico. Isso. Tá. Porque o Sim, aramaico, mas você. ele originou várias línguas, inclusive o hebraico.
né? Claro, mas Ah, são os mesmos nomes, sendo hebraico e aramaico, não importa, os 72 Isso, nomes são os mesmos. são os mesmos, Ah, exatamente. é os mesmos? Sim, São exatamente os mesmo, mesmos. exatamente os mesmos. mesmo. As É letras uma iniciais língua, são as mesmas. É a mesma coisa, tem muita. Entre a Cabala judaica e a ancestral, 90% é a mesma coisa. É, é. É, Margarete. Claro, É que eu, claro. eu, eu não cheguei a me aprofundar na Cabala. Eu também não, mas como judia, eu me identifico quando o Mário fala, não preciso ser cabalista. O que ele está falando eu já sei, é da nossa cultura. Isso, é, isso, Hum. isso. É lindo isso, Isso né? aí. o que Porque eu tenho pronunciado muito assim é o Babanã Keualan. Babanã Keualan, que tudo é amor. Nos isso Uhum. meus aí mantras eu falo bastante isso. Eu canto e fico isso aí como é que invocando, que chama tudo é aquela amor. língua? É como é que chama aquela língua? Sânscrito. Sânscrito. Sânscrito, é. Agora, em tantas línguas, Baba é pai, né? Na É. Índia, os gurus são chamados de Baba. Na Umbanda, a gente fala babá, quando fala para o pai no santo, Uhum. oi, babá, né? Aham, É que é pai também. aham. Tanta é babá, né? No aramaico também é pai e Baba. mestre, né? Isso. Interessante isso. Então, o Vem tudo que da mesma fonte. tudo da mesma Essas fonte, línguas né? antigas, né? Essas É. línguas antigas. Então, o que nos remete a refletir aqui é essa questão de trabalhar devotado e conscientemente com a consciência divina, né? Esse trabalho devoto e consciente com a consciência divina, ele só será possível se a gente se subjugar a um mestre, se subjugar à sabedoria que nos vem através de um mestre. Porque a sabedoria contida nos livros, elas não são completas. Elas faltam, falta aquele, aquela conversa com o mestre, quando ele coloca detalhes, coloca significados, né? A gente tem um mestre que trabalha muito bem com isso, né? Que ele trabalha com o significado das palavras, ele dá outro sentido para aquilo que está escrito. Se eu estou lá só lendo o que está escrito, eu não estou entendendo o que está sendo dito, porque o dito ele vai além das palavras. Ele vai além do significado literal das palavras. Ele vai profundo na origem da palavra, no que ela quer dizer, não no significado dela, mas o que ela quer dizer, né? E isso é só no contato com o mestre que a gente tem, né? Porque ele pega um trecho e vai desmistificando aquele sentido literal da coisa e começa a trazer um significado muito mais verdadeiro para mim, para você, para o outro, porque ele é um espelho, aquilo que ele está lendo é um espelho para que eu me veja. Não é uma televisão para que eu veja uma vida que aconteceu há milhares de anos atrás. Não. O que ele está passando para a gente é um espelho para que eu me enxergue, para que eu me veja e para que eu me corrija, ou para que eu me aprimore. Mas é sempre para mim. E assim eu aprendo a ver em tudo, ver a mim. Em tudo que acontece comigo, eu vejo a mim. Aquilo que a gente falou, o que eu construí até hoje para poder ter esse resultado que eu tive hoje, ter esse acontecimento, ter essa pessoa na minha vida.
Porque se essa pessoa ou se esse fato aconteceu na minha vida, doce ou amargo, é porque eu construí uma coisa para poder merecer. Eu construí a minha frequência, aquela mesma história da frequência, né? Eu construí a minha frequência para atrair aquela pessoa ou aquele evento. E o que que eu posso fazer para não atrair mais essa pessoa ou esse evento? Esse tipo de pessoa ou esse tipo de evento? Mudar dentro. Não adianta eu falar, não, não quero, não quero, não quero. Não adianta falar não, basta, se eu não mudo a minha frequência. Se eu continuo na mesma frequência, tudo bem, falei, não, basta, vai lá para a ponta da praia. Eu tô aqui, não mexe comigo. Mas eu continuo vibrando na mesma frequência, o que acontece? Vem outra pessoa da mesma frequência, vem outra situação na mesma frequência. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu tive a história, né? Atirei pedra na cruz? Será que não é possível? Muda a frequência. Mas como é que eu vou mudar a frequência, Zé? Mudando os pensamentos, mudando as palavras, mudando as atitudes. É assim que Como se que é muda. difícil, né? Sim, Sem um mestre, sem sem um mestre. mestre. Gente, eu nunca me imaginei chamando alguém de mestre, né? Porque, inclusive, a arrogância da contemporaneidade, ter um mestre é quase uma, né? Imagina, e o Um grande, insulto. né? O mantra da contemporaneidade, eu sou mestre de mim mesmo, né? Eu acho Isso. isso Eu sou o ápice da autodidata. arrogância. O ápice da Autodidata. arrogância. Aí, é, eu tenho uma cliente, né, que não é antiético falar porque ninguém sabe quem é ela, mas ela tem o hábito de estar sempre repetindo a mesma coisa e a mesma situação. E ela veio para fazer uma consulta presencial de ontem, e ela saiu para fazer a mesma coisa, né? Repetir a mesma coisa. E eu disse para ela: "Você tem certeza que você vai fazer isso?" Ela: "Eu vou, Tayla, mas é a última vez." Não adianta. Se você não se entrega para ser orientado, né? E totalmente orientado. E na hora que eu falei, que eu falo assim, a gente ser devotado a um caminho, é exatamente para que você chegue mais rápido nos seus objetivos. Uma pessoa, ela, no caso ela tem os segmentos espirituais dela lá, mas ela não cita nada que transforma a vida dela por causa disso, a não ser várias coisas aleatórias que preenchem buracos, mas não causam transformações. E ela continua fazendo as mesmas coisas. Aí eu penso assim, eu falo, uau, né? Como que a gente estar devotado, às vezes parece, né, até um pouco de excesso de fanatismo, de loucura, mas você consegue transformar as coisas na vida e usar até mesmo o que era um grande problema, né? No caso, a gente falando aqui sobre a relação com meu pai, sempre foi uma dor no meu coração. Eu não poder abraçar meu pai, a gente não teve esse contato, né? Essa forma de demonstrar carinho. E hoje eu transformei isso e senti ele dentro de mim, né? Na hora que eu escrevi um texto hoje, eu vi que eu transformei isso dentro de mim. Então eu consegui chegar em algum lugar, Uhum. que, que vou chegar em muitos outros, Sim. né? Mas eu imagino que sem um mestre, pelo que eu assisto, pelo que eu vejo, é difícil. E, e como é bom ser humilde hoje para poder, assim, nesse sentido, eu sei que há muita humildade a ser conquistada, mas de poder reverenciar uma, uma pessoa que me guia e que traz para a gente tanta luz nesse caminho, de uma forma tão rápida, tão direcionada, né? Então, na hora que falou aqui o texto sobre o mestre, que bonito, que oportunidade, né? De É. falar sobre isso.
É uma... Zic, esse livro não tem o autor, tá? Este livro, a autora não quis colocar o nome dela para que a gente considerasse que este livro é de Cristo. Por isso ela não quis revelar o nome dela. Mas ela recebeu essas informações e o livro se chama Cartas de Cristo. Cartas de Cristo, da editora Almenara, tá? Editora Almenara. E você vai encontrar nessa versão aqui, que é uma versão de bolso, que é uma versão menor, né? E quem tem o livro Uhum. maior, mostra aí quem tem o livro maior para ela ver o tamanho. Eu consigo comprar pela internet? Sim, Encontro ele? Sim, eu comprei ele no, comprei também. como é que chama? Amazon, não. Ah, não, eu comprei naqueles um site que é um tipo um brechó de livros, Ah, estante virtual? estante virtual. Virtual. Entrei lá, Isso? entrei lá. Tá? Então tá. Obrigada. Então uma forma da gente acompanhar. Na hora que eu terminar, são 9 cartas, a gente já está no finalzinho. A gente já está no finalzinho do livro. São 9 cartas. Na hora que nós terminarmos as 9 cartas, eu vou voltar de novo para a primeira carta, porque a maioria daqui não viu da primeira até eu acho que a gente começou juntos na sexta carta, né? Eu No, também, eu comecei na quinta, na sexta, também estou isso. esperando voltar. É, a gente vai voltar para poder entender todo o contexto histórico em que ele viveu, né? As duas primeiras cartas colocam bem essa parte do contexto histórico dele, né? E depois o resto ele vai mostrando para a gente qual é o objetivo dele nessa carta, nos colocar diante da fonte da existência, da compreensão da fonte da existência, né? Da Ó, compreensão da consciência divina, né? Da compreensão do nosso ego, da compreensão dessas forças eletromagnéticas que existem no universo, não é em nós, no universo, né? Então, ele deixa tudo muito claro durante as cartas posteriores. A primeira e a segunda carta é mais sobre o Jesus humano, né? E depois Uhum. vem todo o conteúdo que ele queria falar, que ele tentou falar quando ele veio aqui há 2000 anos, né? Mas foi mal compreendido, foi mal interpretado, foi mal construída as memórias sobre o que ele falou, né? Porque ele não escreveu nada, né? Ele contou só com a possibilidade de alguém anotar. E essas anotações foram sendo feitas e foram sendo transformadas e traduzidas e transformadas e traduzidas e transformadas, chegou no formato que a gente tem hoje da Bíblia e do Novo Testamento, né? E, mas o que ele queria falar mesmo, ele está falando aqui nessas cartas. Por que ele está falando agora? Porque ele acredita que agora vocês têm condição de entender. Que naquela época, eles não tinham o conhecimento científico que a gente tem hoje, né? De falar sobre frequência. Hoje em dia, a gente pode falar sobre frequência, mas falar sobre frequência naquela época, eles nem saberiam o que é isso, né? Então, falar sobre a questão do masculino e feminino, né? Falar sobre a questão da importância do feminino, porque na época a mulher era zero à esquerda, né? Então, a importância do feminino, a importância do masculino. O masculino é a inteligência, o feminino é a amorosidade, o masculino é a força elétrica, o feminino é a força magnética. Isso só hoje a Uhum. gente pode entender. Naquela época não tinha como eles entenderem. Ele tentava falar por parábola, falar sobre isso, sobre aquilo, mas é, alcançava, mas não havia o entendimento. E agora a gente tem condição de entender, né? E essa é a proposta dele com essas cartas. Tá? Existe um outro livro complementar, eu acho, Cartas de Cristo, Cartas Complementares, uma coisa assim, que eu comprei também, mas eu não pretendo usá-lo, não. Não quero ir para ele depois que acabar, não, eu quero voltar para esse, depois que a gente acabar
a carta, esse livro aqui, a carta 9. Ok. Ok? Exatamente, Taíra. É importante essa questão de ser guiado, né? De se fazer humilde, como a Taira falou, né? Se fazer Mas humilde, para falar. o que estava dizendo que eu realmente eu entendo a Taília quando ela diz da dificuldade de chamar mestre. Eu não consigo chamar mestre. Eu, Uhum. quando eu, às vezes, as pouquíssimas vezes que eu falei alguma coisa, eu chamo ele de Rebe. Né? Ah, Realmente, mestre, para mim é impossível chamar mestre, porque não está na minha cultura chamar a pessoa de Rebe. E, aham. inclusive, se você assistir o filme do Mel Gibson, que é o sofrimento de Cristo, Paixão de aquele Cristo. filme, Paixão de Sim, Cristo. a sim. paixão de que foi tão Uhum. debatido, tão discutido, Aham. na hora que ele está morrendo, e os discípulos chamam ele de Rebe. Uhum. Oye, né? E eu Uhum. me lembrei daquela cena, porque eu gostei muito quando, para mim, na minha cultura, é Uhum. muito emotivo quando ele se aproxima de Jesus, chamam Rebe, estamos aqui, Rebe. Então, para mim, isso me toca muito. Então, Aham. para mim é muito difícil chamar mestre. Mestre é uma palavra que realmente parece um pouco do Senhor dos Anéis. Muito bom. Desculpe, com Ai, todo Margarete, respeito. adoro quando você fala. Você é muito boa. Desculpe, minha linda. Muito bom Para Ai, você mesmo. é mim, maravilhosa. é, Mas será então, que Rebe é a mesma coisa que Adon? Rebe, Rebbe, Rebe. Rebe é professor. Ah, tá. Ah, então, é tipo Adon? Ah, Adon. Rebe é professor. Que seria o rabino ou professor, que naquela o época Rabino. o Aham. rabino era o professor, não tinha outra coisa, Né? Isso. O né? Mário já foi rabino também, né? Mas Claro, assim, claro. mas mesmo que Adon no aramaico qual seria? Porque assim, eu falo mestre, mas eu gosto mais de chamar ele de Adon, Eu inclusive, acho melhor, porque para mim, mas mestre, minha linda, a gente vai falar Adon às vezes um pouco menos utilizado, né, assim, na nossa cultura. claro, claro. Mas eu acho mais nobre Adon. Mas Será Você que é está o mesmo? certíssima. Está certíssima, minha linda. Concordamos 100%. Obrigada, amor. Concordo também. Obrigada. certo, certo. É, fica um nome mais carinhoso, né? Um chamamento É, mais mais próximo. próximo. Claro. Mestre parece que é Mais longe. real. É, Mais real do que Verdade, a pessoa é. Né? é. sim. Mas já Desculpa. eu faço questão. É engraçado, mas eu faço questão de chamar ele de mestre, o Mário, porque. Eu não sei por quê, mas eu faço questão, assim, sabe? Para colocar essa coisa do discipulado da Uhum. história da Maria Madalena, né? Isso que o Zeca acabou de falar, da gente ter um mestre porque acho que é um vínculo tão sagrado, né? Quando a gente se entrega à sabedoria de alguém que já percorreu um caminho, não que ele seja perfeito de jeito nenhum, daí já seria projeção psicanalítica, mas ele percorreu um caminho cabalístico assim, né? Então, para a gente, ele tem mais experiência, né, em relação a gente, então. Mas eu entendo também, Margarete, eu É, entendo o seu ponto. é pessoal, minha linda, Isso. né? O Eu que, Não, falo o que é tudo meio na importante brincadeira, com o maior carinho. o que é importante é a gente eu manter sei, essa relação de discipulado. Eu sou aprendiz, eu sou discípulo, né? E eu estou recebendo isso de alguém que tem mais conhecimento que eu, que tem mais vivência que eu, né? Então, manter essa relação de ele é maior, eu sou menor, né? Isso é muito importante. Quando o mestre falou para mim de meu pai é maior que eu só tenho de receber para ele dele, eu não tenho que dar nada para ele, né? É, é essa relação de humildade mesmo, né? De se sentir
disponível, aberto, né? Abrir o recipiente para receber as mensagens do mestre, do Adon, do Ravi, né? Então, assim, é uma oportunidade de se colocar à disposição, né? Se está à disposição para aprender, para receber aquilo do mestre e principalmente para colocar em prática aquilo que o mestre está nos passando, né? Esse é eu acredito que essa é a dinâmica do discípulo, né? Estar aberto para receber e aberto para colocar em prática, né? Eu lembro de... Zeca, mas Oi. o seu caminho, pelo que eu ouvi sempre você falar de que a gente se conhece, você também teve um caminho muito, como que eu vou falar assim, procurando muito tudo Uhum. isso que agora você está vendo totalmente diferente, mas o teu caminho também foi bem trabalhado, né? Sim. É, Você passou por vários e vários caminhos, é. Na verdade, o que me... colhendo aqui, colhendo ali, plantando, tropeçando. A arte foi muito importante na minha vida. Foi muito importante. Piano, teatro, coral, dança, né? Tudo isso foi muito forte para mim. Aprendi muito com isso. E Isso a daí no buscador. astrologia, né? A astrologia, né? A Igreja Católica, né? Tudo isso foram ferramentas de, de descoberta interna. Eu sempre buscava me entender. Aquilo que eu falei hoje ontem, né? No nosso grupo, né? Uhum. Eu sempre buscava a cura. Eu queria ser curado de alguma coisa que estava me incomodando. Me incomodava porque eu não era aquilo que era o certo. Eu não era, não correspondia ao que era normal. Eu não pensava como todo mundo pensava, eu não fazia como todo mundo fazia, eu não sentia como todo mundo, eu sentia que eu precisava ser curado. E aí foi no católico, foi na astrologia, foi no coaching, foi na constelação sistêmica, foi na arte, como eu falei. A arte foi o único lugar onde me sentia bem, não me sentia cobrado, não me sentia julgado, porque lá eu era eu, entendeu? Então, essa que foi a importância da arte na minha vida, porque nos caminhos que eu buscava para a minha cura. E agora eu chego na cabala ancestral que me fala assim, olha, querido, para você ser curado, você precisa curar o outro. Como que eu vou curar o outro se não sou curado? Você só vai se curar quando você curar o outro. Quando você for o receptor da cura, cuja energia de cura vai passar para o outro. Você sendo esse canal de cura, você vai também ser curado. E aí eu comecei a ser curador. E aí eu estou começando a ser curado. Agora eu estou começando a ser curado. 60 anos depois. E sempre estudando para o outro, né? Porque se você enquanto você buscava isso para você, não chegava, né? Uhum. Eu também, assim como o Zeca, passei por muitas. Eu sou buscadora desde os 21 anos. O dia que meu pai morreu, a morte dele foi assim, o grande boom na minha vida, que fez eu chutar tudo para o alto e buscar alguma, alguma coisa, né, que era Deus, mas eu não entendia, era alguma coisa que estava lá fora, né? Então, quando a gente pensa que está buscando a Deus, mas está buscando a iluminação, né? Mas é alguma coisa, algum lugar que você tem que ir, mas não é. Hoje eu entendi. Mas naquela época, eu com 21 anos, eu larguei tudo e sumi de perto da minha família. O que eu mais queria era distância e fui
para montanha, fui imersão em vários caminhos espirituais, imersão assim radical em vários, até o dia que eu me lembro, nos últimos tempos eu era daimista. E aí eu fiz um trabalho a noite inteira por causa desse problema de muitas emoções confusas. A minha mente passava tanta coisa que eu não sabia o que eu estava pensando, de tanto caos que existia na minha mente. E a noite inteira fazendo bailado e rezando, por quê? Porque a gente pede, a gente espera que alguma coisa venha para nós. A gente faz um trabalho espiritual pedindo alguma coisa, querendo receber alguma coisa. E nesse dia, assim, eu tive uma dor renal que eu nunca tive na minha vida. Eu fui para buscar por aí que veio ainda mais. Então, quanto mais você busca alguma coisa para si, mais você sofre desafios. E aí hoje também, né, eu estudo e busco justamente porque o meu caminho é o outro. O meu compromisso é com a minha filha, é com as pessoas que conversam comigo, é com as pessoas que me procuram e precisam de mim, né? Então eu tenho um caminho e aonde e o porquê fazer isso. E é isso, não tem jeito. Enquanto a gente buscou e procurou, querendo receber para si a iluminação, só vem paulada. Uhum. Bom, não sei, né? Eu acho. É isso, é isso. Porque, Mas o na Santo verdade, Daime não é disco. O Santo Daime não é com ayahuasca que eles usam? Com a ayahuasca, tomei muita ayahuasca, tomei muito, Não é? porque e assim, fiz muito temascal, que também é uma outra linha do xamanismo. Fiz muito temascal, quase me tornei uma mulher de medicina. Né? Eu era conhecida aqui como mulher medicina. Minha tia Neide, sabe, eu quase não tive mais contato com a minha família desde os 21 anos, bem distante. Eu acho que a única que eu tive mais contato foi ela, e mesmo assim, é, fiquei muito tempo sem até com ela ter contato, justamente para essa busca espiritual. E não é, né? Não foi assim que eu aprendi a conseguir chegar em algum lugar, né? E como o Zeca disse, agora que eu estou conseguindo receber para mim, porque eu já não busco mais para mim. uhum, exatamente. Busca para o outro. Esse movimento que eu tenho feito nas aulas, né, de colocar, né, o que o mestre está falando, aconteceu a mesma coisa. Eu fazia isso para mim. Colocava lá no Word tudo que o mestre estava falando e ficava lá copiando no Word. Estava lá, para poder facilitar para mim a compilação posterior. Porque aí eu escutava e ia lá, ia encaixando o que o mestre falava que eu não tinha dado conta de copiar. É que você escreve rápido, né, Zeca? Porque Escrevo. o Mário, ele fala muito rápido como professor, É, ele vai engatando uma frase na outra, a gente é. anotar o que ele fala, cara, eu escrevo também, mas ó, né, ele fala rápido, né? Ele fala, Eu fiz datilografia, ele eu fiz é bárbaro. datilografia e trabalhei em banco. Eu não fiz digitação, eu fiz datilografia. Eu trabalhei em Ah, banco. Então, foi o banco o de banco. E tic, tic, também tic, 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 eu fiz acertei, piano. assim, né? E também eu fiz piano desde os 6 anos de idade. Então, eu tenho, assim, Olha, uma certa Uma agilidade agilidade maior. com os dedos, né? E aí, o que que eu fiz? Engraçado que foi só depois de ungido, depois de ter percebido que o que é próspero, né? Que meu nome significa próspero, Kainan. Kainan significa próspero. E o que é próspero? E aí eu fiquei Uhum. refletindo sobre o que é próspero. Procurei tudo, o que o Mário já tinha falado sobre prosperidade, né? Aqueles 5 níveis de prosperidade, não sei o que. Mas não é isso. Meu nome não é prosperidade, meu nome é próspero, né? E aí eu percebi que próspero é aquele que doa, sem motivo. Vai lá e doa. Doa o que ele tem, claro. muito Você bom. não vai doar o que você não tem. Você doa o que você tem. Aí eu comecei, quer saber? Para que eu estou fazendo isso só para mim? Eu vou fazer isso para todo mundo. Eu comecei. E foi ótimo, porque foi num período que vocês estavam entrando, vocês de Maria Madalena estavam entrando, né?
E eu percebi que se eu não fizesse aquilo, vocês iam estar boiando lindamente em tudo aquilo que o mestre estava falando, né? Porque realmente é difícil você anotar tudo, né? E se você ficar ocupado em anotar tudo, você perde o que ele está falando, né? Então, Sim, o que que eu fiz? Foi copiar que nem um louco que ele estava falando, porque isso me prende a atenção, porque muitas vezes eu me pegava dormindo na aula do mestre. E eu não conformava com isso. Como é que eu posso dormir nessa aula? Mas eu dormia. E isso me ajudou a ficar atento à aula e não dormir durante a aula. hum, E aí eu fiz, ajudou vocês, fiz e me aproximou de vocês de alguma forma. Então, aí, assim, há essa. Isso para mim é ser próspero, né? Por isso que foi importante eu ter recebido este nome, porque aí eu percebi que ser próspero é compartilhar. E compartilhar o quê? Não só o escrito, mas compartilhar a energia de cura que todos nós temos dentro de nós, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar com curadoria este ano, depois da minha missão. Porque aí eu entendi que ser próspero é compartilhar a cura. Todos vocês podem ser prósperos. Todos vocês podem ser um Kainan. Todos vocês podem compartilhar o que vocês tiverem de melhor para o outro, para quem estiver precisando. A princípio, para a nossa comunidade. Compartilha com a nossa comunidade o que você tem de melhor. Depois, expande para o outro. Eu tenho agora, olha só, os 5 homens que eu tenho cuidando de curadoria são de fora da cabala. Eu tenho 6 mulheres dentro da cabala e 5 homens de fora da cabala. Tia Neide, curadoria que ele faz é porque ele é terapeuta, e aí a gente chama terapia de curadoria, não é isso, Zeca? É. Na verdade, É sempre tive muita resistência com esse nome de terapeuta. curadoria, então, que significa terapeuta? Isso. É o Curadoria mesmo que é terapeuta. terapia. Curador é o Ah, mesmo que terapeuta. Curadoria é o mesmo que terapia. curadoria, tá. Porque esse é um método que eu criei para usar tudo que eu tenho e entregar para as pessoas para promover a cura delas, né? Eu Adivinha tenho... quem é o maior desafio do Zeca? Não, é você, Mariana, é você. Mariana, você falou. O maior desafio dele sou eu. É, Ou mas enlouqueça até o final, eu não sei. imagina como tratar uma psicóloga, né? Tem que ser, Eu não tem que sou ser, mais tem que ser psicóloga, amor. psicólogo novo. Eu não sou Difícil. mais psicóloga. Minha filha, Pronto. você Oi, Mariana, sempre eu será também, psicóloga. Sempre será psicóloga. Tá bom. É. Ai. eu também, Mariana, eu também sou, mas não sou. Eu digo que eu não sou mais, eu parei de pagar o CRP porque eu não concordo com eles, né? É, Mas eu como outra também. coisa. É. No meu Eu também cartãozinho eu não vou posso fazer colocar psicologia, porque eu psicóloga, acho terapeuta. É, Né? não, Esse, eu fiz um curso de tarô terapêutico e passei para o CRTH, terapeuta holística. Mas eu não Eu funciono também. aqui onde eu estou. Aí fica meio difícil. Aí eu estou meio desistindo. eu ia Ah, fazer mas não desiste, psicologia não. Eu também. atendo com Falei, não acredito. psicologia, tarô cigano, mesa radiônica, tudo junto. Olha, E me olha passam só. os para a pessoa também. Então, eu não ligo para esse povo do CRP, não, gente. Ai, né? É, foi isso Vamos que eu curar quis o povo. fazer, né? Mas eu tive uns eventos meio sinistros aqui. Aí me denunciaram, me intimidaram, aí deu ruim, aí eu traumatizei. Aí eu ainda estou no processo. Foi de 2021 para 2022 isso. E eu moro numa cidade Bem, de 4.000 habitantes. Todo mundo me conhece, hum, então ninguém vem a mim. Eu estou assim presa, né? E até eu resolver isso, ó, vai levar um tempo aí. Já me falaram que até 2026 a mulher leu lá minha alma lá, uma pessoa lá, falou, olha, até Não, não. 2026, minha filha, você não sai disso. sai do Correio da Má Notícia, Mariane. Isso aí é Correio da Má Notícia. Ninguém prevê nada, não. Isso aí é a maior Eu sei. mentira. Aí eu estou tentando por dentro, né, gente?
Estou tentando. Mulher, ela preveu, é demais. Cris, tem você mais. atende, Cris, você atende online? Sim, Tá bom, obrigada. nada, mas Gente, já bateu 10 horas, tá na Ah, que hora de pena. Ah, dormir. hora da Thaile dormir. Isso. Ah, que pena. Tava Não tão bom. espere mamãe Aí tá mandar. frio, tá, em São Lourenço? Estou vendo que você tá de touquinha. É porque meu cabelo tá molhado e Ah, tá. não tá muito frio não, né, Zeca? O Zeca Não, não também está mora muito aqui Aqui frio, tá não. pertinho. calor. Aqui tá Aqui tá calor. 14 também. São Paulo Aqui tá está uma 15. friaca. É. Deixa eu ver quanto Ô, que tá. São Paulo Zeca, tá olha só, frio. amanhã, desculpa aí, galera, rapidão. A gente tem um encontro, né? Mas a Isso, gente vai ter que ver como é que vai estar, se vão estar batendo aqui, pá, 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 pá. Aí a gente fala na hora, tá bom. A tá gente bom? fala, não, tá bom. Tá bom. Um Ó, beijo, boa vamos Tchau, noite. lá. gente. Boa Beijo para semana Dinorá, para você. vocês. Tayla, Neide, Zique, deixa eu ver quem mais tem aqui, deixa eu passar A aqui. Daíla, que já deu tchau. Margarete, Isso, Cris, Margarete, Daíla, Mariane. Aline, beijo. Beijos, boa Tchau, semana, gente. Beijos, paz e querido. bem. Obrigado. Paz e bem. Quem for dos Códigos da Bíblia, nos vemos amanhã nos Códigos da Bíblia. Isso, se E Deus quiser. Deus quiser. Um beijo, até semana que vem. Gostei muito da minha primeira vez. Ai, que Obrigado, bom, Zique. Bem-vinda, Francisco. bem-vinda. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Bem-vindas. gente. Muito bom. Beijo. Vou te colocar no grupo lá, tá, Beijo. Zique? Tá Isso. joia. Tchau. Tchau. Até amanhã cedo.